Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. E, bom, vamos começar agora mais uma aula sobre os nossos tópicos de inglês, né? Mais uma aula para a gente explorar aí os tópicos importantes, relevantes para a prova de inglês do Enem. Então, vamos lá? Bom, na aula anterior, nós finalizamos, então eu finalizei tudo que era relevante, importante de falar sobre os verbos modais, né? Sendo os auxiliares, os modais, o verbo to be, falamos sobre eles, fizemos o verbo have também, tiramos algumas dúvidas, então eu procurei esclarecer as principais confusões que ocorrem no uso desses verbos. Fizemos algumas questões, então eu respondi, expliquei algumas questões, e agora vamos começar. A gente vai retomar, então, a nossa aula sobre verbos, tá? Vamos continuar, então, a partir dos exercícios que no final da aula passada, eu havia começado. Vamos só finalizar esses exercícios, que são exercícios da apostila, e aí a gente dá seguimento aos outros temas que nós temos para falar sobre inglês para o Enem, ok? Para os vestibulares. Vamos lá, ok. Certo. Então, concluindo aqui os exercícios da semana passada, né? Nós fizemos esses primeiros exercícios aqui, né? Eu esclareci aqui o uso do used to, a gente conseguiu identificar quais verbos auxiliares e composições de palavras aqui deveriam ir, né, em cada uma das lacunas. E aí nós paramos nesse aqui, né, no exercício 36, o qual fala sobre as palavras would rather, né, que é would, né, aquela palavrinha lá, W-O-U-L-D, que é aquele verbo auxiliar básico que eu passei para vocês, que tem um comportamento semelhante ao do, did, does, etc., que é a condicional, ele dá ao verbo, né, esse tom de condicional. Uma forma bem fácil de lembrar é que na tradução, né, todo verbo que termina com ria, faria, correria, andaria, estudaria, etc., que é uma forma do verbo que a gente usa dentro de contextos de condicionais, né, é isso que o verbo would, né, a palavrinha would aí faz quando ela é colocada antes de um verbo em inglês, né? E aí nós temos a palavrinha rather, e aqui nós temos uma contração, né? Aqui seria I would, né? Que junto com, que contraído fica I'd, né? I'd rather. E a palavra rather, que tem diversas possibilidades de tradução, mas junto com would vai ser preferiria, a mesma coisa que would prefer, né? Então nós paramos nesse ponto aqui e vamos recomeçar então a partir desse textinho aqui. Achei bem interessante esse textinho aqui, porque ele traz algumas pegadinhas que são importantes da gente ficar atento. E, claro, que os conhecimentos que nós viemos explorando até agora, os tempos verbais simples, os verbos auxiliares, modais, eles vão ser úteis para a gente poder entender esse texto. Então, eu já vou traduzindo ele aqui para vocês. Então, vamos lá. Como antigas barreiras caem por terra, viajantes no próximo século aproveitarão localidades mais exóticas, costumes mais exóticos e talvez doenças mais exóticas. O surto de ebola vírus desse ano, eu não sei de que ano é esse texto, mas enfim, ele diz que o surto de ebola vírus nesse ano, no Zaire, levantou um problema tão assustador agora quanto foi em 1347, quando viajantes comerciantes, navegando do porto de Cafa, no Mar Negro, para Messina, na Sicília, trouxe, né, no caso, para a Europa, né, a praga, que matou, talvez, aproximadamente um terço da população europeia. Como um fato, né, como na realidade, a praga também surgiu repentinamente, então a gente tem um phrasal verb aqui, o crop up,
né? Que é a ideia de surgir e surgir repentinamente, como crop está no passado, né? O cropped surgiu repentinamente em 1994. Então, olha, a praga, ela surgiu novamente, né? Ela surgiu repentinamente, ou ressurgiu, né? Em 1994 na Índia. E aí nós temos algumas questões aqui. De acordo com... E é interessante que essas questões, eu não sei de onde que é de que vestibular é essa questão, mas as questões vêm em inglês. Geralmente os vestibulares, né, as provas das próprias universidades, as questões em inglês, elas vêm com os enunciados em inglês também, né? Então, vamos lá. De acordo com o texto, viajantes do século XXI, no caso deste século, né? Porque esse texto provavelmente aí é do final do século passado, né? Da década de 90. Então, os viajantes do século XXI são passíveis de esbarrar com viajantes exóticos? Bom, ele usa a palavra exóticos, usa a palavra voyagers, né? Mas será que a ideia é de que os viajantes do século XXI vão se esbarrar, vão encontrar com viajantes exóticos? Não necessariamente, né? Eles vão, os voyagers do próximo século, do século XXI no caso, eles vão encontrar localidades mais exóticas e costumes exóticos. Não tem nada com encontrar viajantes exóticos. Então, a palavra voyagers e travelers têm a mesma ideia, viajantes. Então, os viajantes do século XXI são passíveis de quebrar barreiras antigas? Também não. Old barriers, aqui, está com a ideia de que as barreiras antigas, né? As antigas barreiras, elas já caíram por terra, né? Elas já se quebraram. Comprar, outra opção, né? Viajante do século XXI, passíveis de comprar, e aí nós temos aqui costumes, que é fantasias, né? Comprar fantasias mais exóticas, olha só a pegadinha, né? O texto usa a palavra customs, que é costumes, junto, e aqui nas alternativas ela traz a palavra costumes, que são bem semelhantes, né? Só que o significado aqui é fantasia, costume, custom, costumes, ok? Face new barriers seria enfrentar barreiras novas? Bom, poderia ser, né? Considerando que o texto nos diz que entre as coisas exóticas que os viajantes desse século vão encontrar são doenças exóticas, né? Mas será que seria isso? Encontrar novas barreiras? Poderia ser, mas vamos ver a última, né? Pegar doenças mais exóticas. Bom, entre encontrar, né, enfrentar barreiras, novas barreiras e pegar doenças exóticas, a letra E, ela tá mais clara, ela tem mais a ver justamente aqui, ó, com o segundo, terceiro, a terceira linha desse excerto aqui, né, desse trecho. Então, a resposta correta da número 37, baseada nesse excerto que a gente leu aqui, é a alternativa E, catch more exotic diseases, né? Pegar doenças mais exóticas. Vamos para o próximo, a questão 39 também é baseada nesse excerto. E aqui ela diz: escolha a questão para a afirmativa, né? Então, nós temos uma afirmativa aqui, né? Nós temos uma afirmação, temos uma sentença, né? A praga também surgiu em 1994 na Índia. Ok, é um trecho que uma sentença que a gente tirou ali do nosso excerto. Muito bem, ela está na afirmativa, né? Está na afirmativa. Como é que a gente transformaria essa frase, essa sentença, em uma interrogativa, em uma pergunta? E aí nós temos as opções, né? Vamos traduzir, eu vou traduzindo aqui cada uma delas e a gente vê qual combina melhor com essa sentença. Vamos lá. Vamos traduzindo. Por quanto tempo a praga surgiu na Índia? O how long, ele é justamente o por quanto tempo, né? Ele expressa essa pergunta por um período, né? Um período de tempo. Então não tem nada a ver, né? Por quanto tempo a praga surgiu? Além dela não fazer muito sentido, ela também não tem a ver com a nossa sentença. Veja que nessa sentença, o foco é no quando.
como vocês já viram, né, o arquivo lá sobre o Simple Past, vocês se recordam que o Simple Past, olha só, nosso verbo crop, ele está no passado simples, olha o acréscimo do ed aqui, cropped, né? É claro que é importante também, né, ter esse conhecimento sobre phrasal verbs, né? Então, crop sozinho é o que? Plantação, mas cropped up, crop up, é um phrasal verb que significa surgir, né? Então, mas tudo bem, a gente sabe que o nosso verbo aqui ele está no passado simples, e claro que está no passado simples, porque a nossa sentença ela indica um momento específico no passado, um ponto específico no passado, que é o ano de 1994. Então, muito bem. A gente sabe que a nossa sentença ela está no passado simples, é uma afirmativa no passado simples. Ok, vamos continuar. A segunda alternativa é How did plague crop up in 1994? Né? Como a praga surgiu em 1994? A pergunta em si está correta, mas ela não tem a ver com a nossa sentença. A nossa sentença aqui, ela não fala de como a praga surgiu ou ressurgiu. Ela fala de quando, né? O nosso foco aqui é o quando. Não por quanto tempo, não como, mas quando. E a gente tem a alternativa C, que tem a palavrinha when, né? Que é o nosso quando. Essa questão, ela também traz um outro ponto interessante que nós ainda vamos ver, mas que também é bem simples para quem já tem, talvez tenha alguma base com o inglês, que é as question words, né, o WH words, que são as palavrinhas que indicam o que, quando, como, porquê, etc. Né, eu vou trazer elas todas para vocês verem aqui. Então, how é uma delas, é o como. What é o que ou qual. Why é por quê. E o when, que é justamente o que nós estamos procurando aqui, significa quando, né? Então, quando a praga, ó, essa pergunta está no passado simples, perceba o uso do did. Todas elas têm o uso do did, né? Mas perceba como como a letra C vai se encaixar certinho, né? Veja que o verbo está no passado simples e nós temos o verbo auxiliar do passado simples aqui também. Então, quando a praga surgiu na Índia? When did plague crop up in India? É essa aqui, né? Quando a praga surgiu na Índia? Nós temos a resposta. A praga surgiu na Índia em 1994, né? Certo, então a gente já sabe que a resposta, né, a questão que a gente consegue formar a partir desse statement aqui é a da letra C. Vamos entender por que as outras estão erradas. What did plague, né, o que a praga crop up in India, né? O que a praga surgiu na Índia também ela não faz sentido. A colocação das palavras aqui não faz sentido quando a gente tenta traduzir. Por que a praga surgiu na Índia? Why did plague crop up in India? Por que a praga surgiu na Índia? A nossa sentença aqui, ela também não explica o como nem o porquê. Ela especifica o quando. Olha, tem um ano, tem uma data aqui, certo? Então, muito bem. Finalizamos, então, tudo que nós tínhamos para falar por enquanto, né? Sobre os verbos modais, os auxiliares básicos, o verbo to be, o verbo have. Fizemos alguns exercícios aqui com base no que a gente já viu até então. E vamos seguir para um outro verbo bem interessante no inglês, que é formado por dois elementos. Isso é bastante comum no inglês, né? A gente tem o que a gente traduz para o português com uma palavra só, nós usarmos duas palavrinhas ou às vezes mais, né? Dois elementos ali para formar esse único verbo em inglês. Um grande exemplo disso são os phrasal verbs, né? A gente vai falar mais sobre eles mais para frente. Mas aqui a gente tem um exemplo desse, que não é um phrasal verb, mas é uma junção de palavras, né, duas palavras, que tem o sentido de um único verbo, que é a palavra there, que sozinha tem a ideia de lá, né? Então, here é aqui, there é lá, né? Esse sentido de algo que está um pouco distante, né, da pessoa de referência, da pessoa que fala, de um ponto de referência. Mas o there, junto com o verbo to be, ele vai ter o sentido de haver, né? O verbo haver, no sentido de existir. A gente vai ver os exemplos disso.
Só recapitulando, que a gente vai ter, então, o verbo to be nas suas 3 formas básicas. É claro que também a gente pode ter o verbo, o there, junto com o verbo to be no passado particípio e tudo mais, mas nós vamos analisar hoje o there junto com o verbo to be no passado, was, were, como nós já vimos, no presente, are e is, então a gente exclui a forma am nesse caso, então a gente vai ter there is, there are, né, para o presente, there was, there were, para o passado, e para o futuro, there will be, como nos exemplos aqui. Então, olha só, o there is, ele é o verbo haver, né? Por exemplo, no sentido de, há uma laranja na geladeira, né? Como que eu diria isso em inglês? Eu diria, there is, ou there's, né? Dá para contrair isso aqui, né? There's an orange in the fridge. Né? Então, eu posso dizer, para dizer que há uma laranja na geladeira, eu uso o there is, ok? Para negativa, é só a gente colocar o verbo to be na negativa, né? O there are, ele é o verbo haver no plural, tá bom? Que em português não tem alterações, né? Então, nós temos o there, se eu quiser dizer há algumas laranjas na geladeira, eu vou dizer there are some oranges in the fridge, ok? Então, eu uso o there junto com are. E a negativa é só colocar o are na negativa. E segue a mesma coisa. Se eu quiser dizer havia, haviam, eu vou usar there was sempre para o singular, né? Ó, o there is singular, there are plural, there was singular, seguindo a mesma lógica lá do verbo to be. There were plural, né? Por exemplo, there was a butterfly in my backyard. Então havia uma borboleta no quintal. There were many chairs in the classroom. Haviam muitas cadeiras na sala de aula. E o there will be vai ser o haverá, tanto para o singular quanto para o plural, ok? There will be a chair, there will be chairs, ok? Então, para o singular ou plural, a gente usa there will be para expressar o sentido do verbo haver, tá bom? Ok. Aqui é as formas interrogativas, então, como vocês viram no slide anterior, o que nós temos? Nós temos aí o verbo, a palavra there, junto com o is, o are, junto com o verbo to be na frente, para a gente formar as nossas afirmativas e negativas, mas para formar as interrogativas, para formar as perguntas, a gente faz uma inversão. Então, se a gente tem essa colocação there mais o verbo to be na frente, a gente vai inverter então. Então, a gente vai ter o verbo to be e o there, e aí o restante da nossa frase no sentido da pergunta, da interrogativa. Por exemplo, se a minha afirmativa é there is an orange in the fridge, a minha interrogativa vai ficar is there an orange in the fridge? Né? Então, eu vou inverter. Se o meu plural, a minha sentença afirmativa no plural, ela é there are oranges on the table, né? Há laranjas em cima da mesa. Na minha interrogativa, eu vou inverter. Are there oranges on the table? Ok? E o mesmo vale para was there, were there, will there be, né? Então, para o futuro, a gente tem uma quebra aqui, né? O will be, ele vai ser quebrado, ele vai ser separado pelo there, tá? Então, a colocação correta das palavras, nesse caso aqui, vai ser essa aqui. Will there be? Will there be a chair in the classroom? Will there be chairs in the classroom? Ok? O haverá. Na pergunta, né? Ok, muito bem. Isso aqui não é tão difícil, né? Eu acho que isso aqui é bem tranquilo da gente pegar. A questão é mais praticar, fazer exercícios com esse tema, né? Para internalizar. E aí, na apostila de vocês, eu só encontrei um exercício. Provavelmente há outros exercícios e vocês vão encontrar essa estrutura do there com o to be nos textos, né, dentro dos textos, mas como uma pergunta em solo, né, uma pergunta de gramática com essa temática do there plus to be, eu só achei essa. Então, vamos lá. Vamos analisar essa questão. Nós temos aqui a seguinte pergunta. Já vou completar essa lacuna em português aqui, né? Que seria uma pergunta, né? Há evidência suficiente para mostrar quem fez? Quem sabe? Né?
Muito bem. Primeiro, a gente sabe que a estrutura que vai vir aqui é o there to be na interrogativa, do mesmo jeito que a gente tem aqui. Então, a gente sabe que a lacuna, ela está pedindo o verbo to be, né? Porque o there está em seguida, ó, e é uma pergunta. Então, o que tem que vir na lacuna é alguma forma do verbo to be. Então, vamos para as alternativas. Aqui a gente já corta a A e a E, porque a A e a E é o verbo have, as formas do verbo have, no infinitivo e no presente conjugado por terceira pessoa. Então, a gente já elimina duas alternativas e vamos tentar escolher a alternativa correta entre a B, a C e a D, lembrando que are e were são formas plurais do verbo to be. O are é a forma plural do presente e o were é a forma plural do passado. O is é a forma singular do presente. Vamos ver qual cabe melhor aqui. O que a gente tem que se atentar nessa questão é a principal palavra aqui, que é essa, evidência, evidence, né? Evidência suficiente. Essa é a nossa palavra de ordem aqui, a nossa palavra-chave, evidência. Evidência está no singular. É uma palavra que está no singular, não é evidências suficientes, é evidência suficiente. Se está no singular, a gente já pode cortar o are e o were, né? Que eles indicam plural, eles indicam um objeto que esteja no plural, né? Então, nesse caso, só temos uma alternativa, que é a alternativa D, is there, né? Ó, o is there, ou there is, é a nossa forma a, né? O haver, para singular. Então, se a gente identifica que a nossa questão aqui, ela está no singular, né? O nosso verbo aqui, né? Ele está no singular, quer dizer, nosso verbo não, o nosso substantivo, evidência, ele está no singular, então a gente vai usar a forma do singular, né? O is there, né? O there is, que na pergunta a gente inverte, fica is there. Então, a resposta correta é a letra D. Is there sufficient evidence to show who did? Né? Who knows? Ok? Certo. E, finalmente, vamos então falar dos verbos ordinários. O que é um verbo ordinário? Aliás, o que é essa categoria de verbos? Né? Os verbos ordinários, eles são todos os verbos, com exceção dos verbos modais, auxiliares básicos, aqueles lá que eu já passei para vocês, né? Com exceção dos modais, dos primeiros, dos básicos que eu mostrei para vocês, todo o resto são verbos ordinários, tá bom? Verbos aí que podem ser conjugados em diferentes formas, tá bom? E que têm diferentes formas. Muito bem. Os verbos ordinários, eles são todos os verbos, como eu falei, né? Os verbos de ação e não ação. Verbos de ação: walk, run, work, read, então, respectivamente, caminhar, correr, trabalhar, ler. E verbos de não ação, como forgive, feel, love, né? Perdoar, sentir, amar, né? Isso que nós ainda temos essas duas outras categorias, né? Dentro dos verbos. Nós temos várias categorias aí dentro, subcategorias dentro dos verbos ordinários, né? Mas a maior delas, então, seria essa, que nós temos verbos de ação e verbos de não ação. Mas isso é muito tranquilo da gente ir pegando com o tempo, né? O mais importante é vocês conhecerem o maior número de verbos possível, né? Para que vocês tenham um vocabulário mais amplo para os textos, né? Para interpretar os textos. Mas então dentro das definições gerais dos verbos ordinários é isso. Nós temos verbos de ação e verbos de não ação. Mais para frente eu falo um pouquinho sobre essa subcategoria aqui, porque tem algumas regrinhas que regem os verbos de ação e os de não ação. Por exemplo, os verbos de não ação, eles nunca vão estar no presente particípio, né? Mas isso a gente fala com mais calma quando vocês entenderem o que é presente particípio, que também é um tema meio polêmico, mas a gente chega lá. Segundo ponto a saber sobre os verbos ordinários, existem 3 formas nominais do verbo. O infinitivo, que é aquela forma base, a gente já viu, é aquela forma do verbo usado no presente simples, com a única alteração do acréscimo do S, quando ele é conjugado por Reshit, e no futuro simples, né, o verbo do infinitivo, ele é usado também no futuro simples, junto com o verbo auxiliar will. Então, o verbo no infinitivo é o que a gente usa na grande maioria das situações, ok? É a forma base do verbo, a forma infinitiva do verbo.
Nós temos a segunda forma nominal, que é o passado. Passado simples, tá? Aquelas formas do verbo lá que vocês também já viram no passado simples, né? No simple past, aquele tempo verbal simple past. Os verbos usados no simple past são os verbos aqui, ó, nessa forma nominal, no passado. E dentro dessa forma aqui, nós temos ainda uma divisão, né? Que tá lá no arquivo sobre simple past, que são os verbos, os verbos regulares e os verbos irregulares, dentro da categoria do passado simples. E nós temos a forma particípio do verbo, que pode ser o particípio presente, o presente particípio, e pode ser particípio passado, né? O passado particípio, né? Os verbos no passado particípio, eles também se dividem entre regulares e irregulares. A gente já vai ver isso, tá? Além disso, os verbos podem estar, como eu disse, no presente particípio, né? Dentro dessa forma aqui, ou gerúndio. Ambas se tratam do acréscimo do sufixo ing ao verbo, mas possuem significados distintos, né? Por que isso aqui é importante? Porque o que é o gerúndio no português, o que a gente aprende como gerúndio na gramática do português, não é a mesma coisa que a gente aprende na gramática do inglês, tá? O que a gente chama de gerúndio em inglês, que é o ando, endo, indo, né? O verbo com essas terminações, que significa, então, o verbo ação em desenvolvimento, né? Ação em progresso, né? Andando, correndo, trabalhando, lendo, é o que a gente chama de presente particípio. Isso é o presente particípio, tá? Em inglês, o ando, indo lá é o presente particípio em inglês. E o gerúndio vai ser uma outra coisa, que é a transformação do verbo em substantivo. É um pouquinho complexo para quem não conhece isso, mas a gente vai explorar essa diferença entre esses dois termos aqui, tá? E ver como eles são diferentes na prática. Mas os dois são caracterizados pelo acréscimo do ing ao verbo walking, running, working, reading. Então, você pode encontrar um verbo com ing e ele pode ou ser presente particípio ou ser gerúndio. A gente vai ver isso com mais calma, mas essa é uma outra característica importante que a gente encontra nos verbos ordinários. E, por fim, os verbos principais ou ordinários, né, eles são divididos em duas categorias no passado, como eu já falei, verbos regulares e verbos irregulares. Com o exemplo do work, né, que no passado simples é worked, no passado particípio é worked também, né, exemplo de verbo regular. Por que ele é um verbo regular? Porque ele entra naquela regra do simple past, do acréscimo do ed. E o go, ele é um verbo irregular, porque no passado simples ele vira went, no passado particípio ele vira gone. Ele entra na regra dos verbos irregulares, que é variação, né? Eles se transformam, eles têm uma variação que não segue uma regra específica, né? Uma variação bastante aleatória. Muito bem. Tabelinha de verbos aqui. Então, aqui vocês conseguem visualizar aquilo que eu falei, as formas nominais do verbo. Aqui nós temos a primeira forma nominal do verbo, o infinitivo. Então, o verbo na forma base. Aqui ainda é infinitivo, só que ele está com o acréscimo do S, que é aquela característica do simple present, tá bom? Quando ele é conjugado por he, she, it, tá? Ele tem um acréscimo do S. A segunda forma nominal do verbo é o past tense, né? Aqueles que a gente encontra no passado simples, né? Os regulares e irregulares lá do simple past. E aqui, nessa tabela, vocês só estão vendo, né? Nós só temos aqui verbos irregulares, na categoria aí dos verbos irregulares, tá bom? No passado simples. Ou seja, verbos que não entram na regra do ed, né? Nós temos aquela regrinha dos verbos regulares, que no passado sofrem só uma mudança de grafia, uma mudança pequena de pronúncia, uma mudança de grafia, que é o acréscimo do ed. Já os irregulares, eles vão ter uma variação diferente, né? Ou ele vai ser igual nas três formas, por exemplo, let, né? O deixar, que ele é igual no infinitivo, no passado particípio, put, que é a mesma coisa, o por, né? Então, put, né? Ele é igual nas três formas. Ou ele vai ter duas formas iguais, é o caso do fio
do feel, do keep, do live, do mean, entre alguns outros, que eles têm uma forma no infinitivo e as suas formas passado simples e particípio é igual, kept, kept, left, left, meant, meant. O bring também entra nessa, o find também entra, mais alguns aqui entram e a gente vai ter alguns que, uma outra variação, que é o verbo, ele tem uma forma no infinitivo, ele muda no passado simples e no passado particípio ele volta a ser igual ao infinitivo, então é o caso do become, became, become, o come, came, come, o run, ran, run, também, e os demais, a grande maioria dos verbos irregulares, eles vão ser diferentes nas três formas. É o caso do begin, began, begun, go, went, gone, e assim por diante. Mas alguns aqui, vocês podem perceber que eles têm formas diferentes em cada uma das suas formas nominais, eles vão ter uma variação. Muito bem. Ok. Nessa tabela, vocês conseguem visualizar aqui tanto exemplos, né? 3 de cada, né? Então, a gente tem 3 verbos aqui, 3 verbos aqui. Exemplos de verbos regulares e irregulares, para a gente visualizar a diferença entre eles, né? Então, nós temos aqui live, help, look, né? Viver, ajudar, olhar, que são verbos regulares, a gente já vai ver por quê. Nós temos os verbos drink, write and come, que são verbos irregulares, tá? E a gente vai também entender por que são irregulares. Se ainda não ficou claro, né? Essa diferença entre regulares e irregulares. Então, a gente tem aqui, ó, categoria regulares e irregulares. E aqui nós também temos todas, pelo menos as principais possibilidades de transformação do seu verbo aí. Tá? O infinitivo, o passado sim, o presente com a conjugação da terceira pessoa, como então o verbo na sua forma base, no infinitivo, como é que ele fica no presente simples, como ele fica no passado simples, como esse mesmo verbo fica no passado particípio, no presente particípio gerúndio, no futuro simples e na condicional simples. Então a gente tem aqui algumas das principais formas que o verbo originário, né, ele vai, das principais transformações e variações que ele vai adquirir, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesses verbos regulares aqui, live, help, look. Então no passado, no presente simples, ele vai ficar igual, né, como a gente já viu. A única alteração é o acréscimo do S quando esse verbo é conjugado por he. No passado, por ser um verbo regular, ele entra dentro da regra do acréscimo do ed ou acréscimo de d, se é um verbo que já termina com e, no caso do live. Então fica lived, helped, looked. Né? No passado particípio, por ser um verbo regular, ele segue a mesma coisa, ele fica igual, tanto no passado simples quanto no particípio. Né? Lived, helped, looked. A diferença aqui, que é importante se atentar, é que apesar da escrita ser igual, a tradução é diferente, né? Então aqui, ó, é viveu, ajudou, olhou. Aqui é vivido, ajudado, olhado. Então o passado particípio, ele sempre traz aquela ideia de uma coisa que começou no passado e continua acontecendo até o presente, tá bom? Por isso essa ideia de passado particípio, que ainda participa do presente, apesar de ter se iniciado no passado, ok? Certo. As formas ING, tanto para presente particípio quanto para gerúndio, como eu disse, são coisas diferentes, mas eles têm o mesmo spelling, né? Eles têm a mesma regra de escrita, living, helping, looking. Pode ser vivendo, ajudando, olhando, mas pode ser, se for gerúndio, né? Se esse verbo ele tiver no caso gerúndio, ele vai ser simplesmente viver, ajudar, olhar. A gente vai entender isso com mais calma. E as formas simple future, que também está lá né, tem um arquivo sobre futuro simples, né? Então é o verbo ó, na sua forma base, o verbo está no infinitivo, mas para ele indicar futuro, viverá, ajudará, olhará, ele tem que ter o acréscimo do will, né? Do verbo auxiliar, o will, antes dele. E a simple conditional, né, que nós já falamos, esse verbo auxiliar o would, que também, bem como o will, não tem uma tradução, né, mas ele está aqui para conferir ao verbo essa ideia de condicional, né, ele vai fazer parte das estruturas condicionais, né, então nós temos would live, would help, would look, que seria viveria, ajudaria, olharia,
tudo bem? Ok. Vamos analisar então agora os verbos irregulares. Vamos lá. 3 exemplos de verbos irregulares: drink, write and come, né? Beber, escrever, vir, que é o verbo come. Vamos lá. No presente simples, né, a gente sabe que a característica do presente simples é o verbo na sua forma base, ele é o verbo no infinitivo, com a única alteração no acréscimo do S quando esse verbo é conjugado por he, she, it. No passado simples, ele é um verbo irregular, portanto, ele não entra na regra do ED, ele vai ter uma forma diferente. Olha só, o drink vai virar drank, o write vai virar wrote, e o come vai virar came. Então, ele tem uma mudança de grafia e de pronúncia aqui, por ser um verbo irregular. E o que mais nós temos aqui é o verbo no passado particípio, que por ser um verbo irregular, ele também sofre uma alteração. Olha, o drink é o caso, drink e write é o caso daqueles verbos que mudam, eles são diferentes em cada uma das formas nominais. Então, nós temos, né, o passado particípio drunk, então é drink, drank, drunk, write, wrote, written, né? E o come é aquele caso do verbo que muda no passado simples e volta à sua forma infinitivo quando ele está no passado particípio. Claro, volta à forma infinitivo só na pronúncia e na escrita, né? Mas o significado também vai mudar, né? Ok. Nós temos aqui a sua forma ing. A forma ing, percebam que a forma ing, futuro simples e condicional simples é a mesma coisa, né? Você vai ter o verbo no infinitivo com acréscimo do ing, você vai ter no futuro simples o verbo com o will, né, o auxiliar do futuro antes do verbo, e no simple conditional, mesma coisa, simplesmente o would antes do verbo, ok? Certo. Bom, aqui nós temos, nesse quadro aqui, nós temos tudo que está escrito aqui nas definições, né? Dá para visualizar as 3 formas nominais do verbo, dá para visualizar o presente particípio e gerúndio, os regulares e irregulares, dá para visualizar praticamente, né? Dá para ter uma boa ideia de como se comportam, né? Quais as características aí dos verbos ordinários. Agora a gente vai trabalhar, nós vamos esmiuçar cada um desses pontos que eu elenquei aí para vocês sobre os verbos ordinários. Então vamos falar sobre o presente particípio, embora esteja sem acento aqui, é particípio, e passado particípio. Vamos estudar, vamos elaborar aqui qual é o comportamento, quais as características dos verbos, né? Do que se trata essa ideia aí de verbo no particípio. Lembrando que eu não vou falar muito sobre o verbo no infinitivo, eu vou falar sim, mas eu não vou falar muito sobre ele no passado simples, porque já tem um arquivo sobre isso. Então, a gente vai focar no particípio agora, e nós vamos falar sobre o infinitivo, vamos falar do particípio, presente e passado, e do infinitivo e gerúndio, tá bom? Vamos lá. Então, o presente particípio. Vamos falar primeiro do presente particípio. Nos tempos verbais, o presente particípio, aliás, ele é utilizado nos tempos verbais continuous, né? Qual é a característica do presente particípio? Como eu já falei, é o acréscimo, a adição do ing ao verbo. Mas quando esse verbo com ing, ele está no que a gente chama de presente particípio, né? Ele é utilizado nos tempos verbais continuous, que trazem a ideia de uma ação contínua, ou seja, e é usado junto com o verbo to be, né? Seja o presente, passado ou futuro, né? O past continuous, né? O passado contínuo, o presente contínuo, o futuro contínuo. Quando a gente pensa em presente particípio, é aquilo que a gente pode comparar ao que a gente aprende como gerúndio no português. Por isso que é importante quebrar essa assimilação que a gente tem do gerúndio, né? Essa comparação que a gente faz do gerúndio do português com o gerúndio do inglês. Não é gerúndio, tá? Quando a gente pensa em ação e desenvolvimento, andando, correndo, trabalhando, sorrindo, né? O ando, andando aí,
nós não temos gerúndio em inglês, nós temos presente particípio, tá bom? Então é realmente uma coisa que buga um pouco o nosso cérebro a princípio, mas é isso, tá? É o que a gente, com presente particípio, é o comparável ao gerúndio do português, tá bom? Ok. Exemplo, we were living in Paris when we met, né? Nós estávamos morando, né? We were, estávamos morando, né? Living, morando ou vivendo em Paris quando nós nos conhecemos, tá bom? Nós temos um exemplo de past continuous. A gente vai falar de todos os tempos verbais do inglês, os 12 tempos verbais. Aqui nós já falamos, então vocês já sabem sobre o presente, passado, futuro, que foram aqueles primeiros arquivos lá que vocês tiveram acesso. Os próximos que nós vamos falar serão os tempos verbais continuous ou progressive, né? São conhecidos com esses dois nomes aqui. E esse aqui é um exemplo, né? Essa frase aqui é um exemplo desses tempos verbais contínuos. É no caso passado contínuo, past continuous, né? Estávamos vivendo significa que em um determinado momento no passado algo estava em progresso, uma ação estava em progresso, que é o de estar vivendo, estar morando, estávamos morando, ok? Muito bem. Vamos para o próximo, então. Então, isso aqui é o presente particípio, tá bom? Aquilo que é o verbo em progresso, em desenvolvimento, que a gente pode traduzir em português com os sufixos ando, ando, indo, ok? Agora vamos falar do passado particípio, que também é muito importante, porque nós vamos encontrar o passado particípio num grupo de tempos verbais que são considerados os mais complexos do inglês, que são os tempos verbais perfeitos, né? Nos tempos verbais perfeitos, nós vamos ter formas do verbo no passado particípio. É a partir daí que a gente começa a usar aquela terceira coluna, aquela última coluna lá da tabela de verbos, que são os verbos no passado particípio. Só que também tem outros usos, né? A gente não usa o passado particípio só nos tempos verbais perfeitos. Existem outros usos do passado particípio, a gente vai analisá-los também. Bom, vamos ver primeiro em português o que é passado particípio, né? Que forma do verbo é essa? Vamos pensar em português, né? Em português nós temos os verbos no particípio também, no passado particípio, tanto temos verbos regulares quanto verbos irregulares. Os verbos no particípio passado regulares em português, são aqueles terminados em ado e ido, por exemplo, estudado, trabalhado, corrido, tá bom? O passado particípio de estudar é estudado, é sempre essa ideia do, né, começou no passado e continua fazendo, ainda que seja um passado recente, né? Ó, e sempre, olha, junto com o verbo ter, né? Tenho estudado, temos trabalhado, tinha corrido, e não é o verbo ter no sentido de posse, não, né? Ok. E nós temos, então, exemplos de verbos no passado particípio, em português, verbos irregulares, que nesse caso vão ter terminações variáveis, né? Como, por exemplo, escrito, né? O particípio de escrever é escrito, não tem uma regra, né? Vocês vão ver que todos os outros vão variar. O particípio de fazer é feito, o particípio de cobrir é coberto, né? E vocês podem perceber que ele tanto funciona como verbo, eu tenho feito, eu tenho corrido, eu tenho coberto, eu tenho visto, como você pode usar esses mesmos verbos como adjetivos, né? Por exemplo, o bolo está feito, né? O sentido de feito nesse caso aí é o sentido de adjetivo, né? Você está dando característica a um substantivo. A mesma coisa vai servir para o passado particípio no inglês. Então, o passado particípio no inglês é semelhante a isso aqui que eu mostrei para vocês no português, tá bom? O passado particípio em inglês, bem como no português, ele pode ser usado na função de verbo e na função de adjetivo. Vamos analisar primeiro o passado particípio na função de verbo. Então, os tempos verbais perfeitos, nós usamos o passado particípio, né, o verbo no passado particípio, na sua função mesmo de verbo, né? Como junto com o auxiliar have, indicando uma ação passada sem tempo específico ou uma ação que vem acontecendo com ou sem tempo definido, sem tempo específico. Perceba
que esse é um tempo verbal, o qual nós ainda vamos falar, tá? Os tempos são, na verdade, uma família de tempos verbais, né? Os tempos verbais perfeitos. Nós vamos falar sobre eles, tá bom? Só sobre eles. Mas vamos dar uma pincelada aqui para vocês já terem uma base sobre isso, né? Então, por exemplo, I have lived, perceba que lived é a forma particípio do verbo live, é um verbo regular, porque ele termina em ed, né? I have lived in England since 1996. Então, eu tenho morado na Inglaterra desde 1996. Perceba que, olha só, have lived, tenho morado. A gente tem essa ideia de algo que começou no passado, 96, e é real até hoje. Algo interessante da gente se atentar, e que eu vou explorar mais com vocês no momento que a gente estiver estudando só os tempos verbais perfeitos, são, né, na verdade, as palavrinhas que nos indicam o uso do present perfect e dos outros tempos verbais perfeitos, como, por exemplo, o since, né? O since é o desde, né? Então, é uma palavra que nos remete a essa ideia de algo que começou no passado e continua acontecendo até o presente, tá bom? E um outro exemplo, ó, o break, que é quebrar, o passado particípio de break é broken. He has broken his leg. Ele quebrou a perna. Perceba que aqui a gente não vai traduzir ao pé da letra, ele tem quebrado a perna dele. Não, ele quebrou, tá bom? E aí eu vou explicar depois para vocês o porquê, né, que a gente traduz dessa forma, não traduz de forma literal essa expressão aqui, aliás, essa sentença aqui, tá bom? Mas isso é uma particularidade aí do present perfect que a gente tem que falar só sobre isso em algum momento específico, tá? Bom, então voltando aqui, ó, passado particípio dos verbos em inglês, ele é usado nos tempos verbais perfeitos e na voz passiva, junto com o verbo to be. Nós também vamos falar mais sobre voz passiva, não é um tema difícil, mas algo importante é que uma sentença na voz ativa, por exemplo, they broke the window, né? Uma sentença na voz ativa, ela é formada por sujeito, verbo e objeto. O sujeito faz a ação, o verbo é a ação e o objeto é quem recebe a ação. Isso é voz ativa. Quando a gente transforma uma sentença na voz ativa para a voz passiva, né? A gente transforma na voz passiva, nós temos uma inversão de posições aqui. Então, meu objeto ele vai vir no início, né? O foco aqui é na minha ação, né? Então, o meu objeto, ele, em vez de estar no final da sentença, ele vem para o início da sentença. O meu sujeito, quem faz a ação, né? Ele vem para o final da sentença na voz passiva. Nós acrescentamos o verbo to be, de acordo com o tempo verbal. Então, aqui pode ser is, are, was, were, ok? Will be, então depende, o verbo to be ele tem inúmeras variações. A gente acrescenta o by, quando a gente quer especificar quem fez, né? O por, nesse caso aqui. E nós mudamos o nosso verbo que estava aqui, neste caso, no passado simples, o verbo na voz passiva, independente do tempo verbal aqui da voz ativa. Se você quer transformar uma sentença da voz ativa para a voz passiva, o seu verbo principal, a sua ação aqui, ele vai estar sempre no passado particípio. Ele tem que entrar no passado particípio. Então, o passado particípio, ele vai ser... A gente vai encontrar o passado particípio do verbo nesses tempos verbais e na voz passiva, tá bom? O que nós... Opa! Nós temos aqui os exercícios sobre voz passiva, tá? Nas páginas 344 até a 347, tem explicações e exercícios sobre voz passiva, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas para quem já quiser dar uma olhadinha e já quiser fazer esses exercícios, eles estão localizados nessas páginas aqui. E para a gente finalizar, então, o passado particípio usado na função de adjetivo, como eu disse. O passado particípio, né, o verbo no passado particípio, ele pode ser usado na sua função de verbo, mas ele também pode ser transformado em adjetivo, do jeitinho que ele está lá, do jeitinho que ele está no passado particípio, ele pode ser usado como um adjetivo. Exemplos: you mustn't drive if you're drunk. Mustn't, né? Verbo modal, não deve. Você não deve dirigir se você estiver bêbado. Ok? Então, drunk pode ser bebido como verbo, mas como adjetivo, bêbado, bêbada. Ok?
Outro exemplo, this is a well-written report, né? Então, esse é um relatório bem escrito, tá? O written pode ser escrito no sentido de verbo, mas escrito no sentido de estar escrito, característica de um substantivo. E, por fim, the work is done, the class is done, etc. Qualquer coisa done, né? Feito, né? O trabalho está feito. Então, é feito não no sentido de verbo, mas no sentido de característica de algo, característica de um substantivo. Que no caso é um adjetivo, né? Tudo que descreve um substantivo é um adjetivo. Então, o trabalho está feito, ok? Bom, pessoal, nosso tempo por hoje acabou. Deixa eu finalizar aqui o meu compartilhamento. Ok. Bom, o nosso tempo por hoje acabou. Na próxima aula, então, a gente retoma esses temas e dá continuidade ao que a gente começou a falar hoje e faz alguns exercícios também sobre isso, tá bom? Então é isso por hoje, muito obrigada e até a próxima aula.